Boa noite, Porto Alegre. Boa noite, Rio Grande do Sul. Está no ar, a partir de agora, o RS em movimento aqui, ó, pela Rede RS, atualizando os principais fatos desta sexta-feira. E vamos juntos até às 8 da noite, levando muito conteúdo até você e adiantando e antecipando as manchetes que você vai ler nos jornais de amanhã. Estamos no canal 55 HF, sinal aberto digital, 511 da Claro em HD e também no canal Rede RS lá no YouTube. Você vai até o YouTube e se inscreve. O nome do nosso canal é Canal Rede RS. Você se inscreve, ativa as notificações, nos assiste ao vivo durante os programas. Vamos ver como é que está o tempo lá fora nesse final de tarde de sexta-feira, já início de noite completa, Porto Alegre já fechada, noite fechada completamente, porque a temperatura está em 20 graus, já choveu bastante, chovendo um pouco menos agora no início da tarde. A temperatura ainda está amena, você vai ver hoje no Estúdio do Tempo que tem virada aí, está chegando frio. Caxias do Sul iluminada, olha que câmera belíssima, câmera aérea de Caxias do Sul com 19 graus nesse momento, na Serra Gaúcha. E parece também que a chuva deu um tempo, deu uma trégua lá na Serra Gaúcha. Nós estamos com Gramado, a câmera que fica no alto da igreja matriz de Gramado, a igreja São Pedro, ali de frente da Avenida das Hortênsias, na Avenida São Pedro também, Borges de Medeiros, a confluência das principais avenidas de Gramado com 19 graus também. E o movimento já está grande, hein? Para sexta-feira, o pessoal chegando para o final de semana em Gramado. E a tradicional Catedral de Pedra, iluminada sempre de roxo, com os dizeres da cidade ali, Canela, no centro da cidade, também na Serra Gaúcha, também com 19 graus, pista molhada, choveu, né? Tá dando um tempo ali, os turistas estão tirando foto na catedral, enfim. É isso aí, nós vamos falar muito de tempo hoje, se prepare porque tem uma previsão aí de virada. Chega mais chuva e depois uma virada de temperatura. Confira agora os destaques do programa desta sexta-feira. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, está em Porto Alegre nesta sexta-feira e profere em instantes uma aula magna na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela vai abordar um tema urgente, o enfrentamento à violência contra a mulher. O evento acontece no Salão de Atos da URGS e nós vamos acompanhar todos os detalhes ao vivo no programa de hoje. Você vai conferir os principais trechos da fala da magistrada sobre os desafios jurídicos e sociais dessa pauta no Brasil em 2026. Liderar uma empresa exige estratégia e ferramentas certas para não carregar o mundo nas costas. Na edição de hoje, você vai conferir o Atlas da Gestão, um guia completo que surgiu depois dos autores lerem mais de 500 livros de negócios e chegarem à conclusão de criar uma visão de 360 graus para os gestores. Vamos saber como alcançar a alta performance com foco em pessoas, processos e finanças. O uso da inteligência artificial alcança alta precisão na detecção de câncer de mama. Você vai ver detalhes de uma pesquisa desenvolvida na Santa Casa de Porto Alegre que pode mudar a forma como o câncer de mama é identificado e acompanhado. No futebol, a dupla Grenal volta a campo neste final de semana pela 13ª rodada do Brasileiro. Tentando se afastar do Z4, o Internacional enfrenta o Botafogo em Brasília. Já o Grêmio joga em casa no domingo e recebe o Curitiba na Arena. E uma novidade, os estádios da dupla Grenal começam a instalar o sistema de impedimento semiautomático. E direto do Estúdio do Tempo, a previsão para o fim de semana chuvoso dos gaúchos. E prepare-se, vem frio aí na semana que vem. Veja agora no RS em Movimento. E a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, está em Porto Alegre e participa nesse momento da aula magna da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E o tema é muito importante, o tema deste encontro é a violência contra a mulher, um dos principais desafios sociais do país. E este evento reúne estudantes, professores e autoridades. Vamos acompanhar a transmissão ao vivo, vamos ver se já começou a fala da ministra Carmen Lúcia nesse momento, que é a grande convidada dessa aula magna. Já está ela no púlpito, vamos ao som, vamos ao áudio ao vivo. Com as nossas compreensões diferentes, estamos resguardando isso. E só isso, o direito que o Brasil impõe, que nós, como julgadores, façamos valer.
Atualmente, segue exercendo sua função como ministra do STF, destacando-se entre seus pares por decidir... Perfeito. Daqui a pouco a gente vai acompanhar esses trechos. A ministra Carmen Lúcia, que recentemente saiu, né, da presidência do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, pediu para antecipar as eleições do Tribunal Superior Eleitoral. Sempre um ministro do STF é que preside o TSE em ano de eleição. A previsão era um pouquinho mais adiante, mas ela está agora fora do TSE, antecipou as eleições, trocou o presidente, ela não é mais presidente do TSE, mas continua ministra do STF. Lá está a ministra chegando no púlpito com o tema violência contra a mulher. Vamos ouvir agora a ministra. Quero fazer isso na pessoa da reitora, professora Márcia, professora Brana, e principalmente do presidente do Tribunal de Justiça, querendo com isso que cada um dos senhores e das senhoras se sinta pessoal, individualmente cumprimentado por mim. Eu vou dizer que se há, como acaba de dizer a professora Ana Paula aqui, que alguns processos, uns tantos processos que me doem, de um Brasil que me dói, eu devo dizer que quando estou no ambiente de uma universidade e com tantas pessoas como todas e todos vocês aqui, este é o Brasil que me alegra. Porque o Brasil não é uma coisa só. O Brasil não é, nem tem de ser uma dor. O Brasil pode ser perfeitamente e haverá de ser um modelo de uma sociedade na qual pulse a justiça e a pacificação para todas as pessoas. Portanto, estar aqui não é nem um pouco falando retoricamente, mas falando verdadeiramente, o gosto que me dão, que eu tenho a honra de receber, para poder estar numa prosa, ainda que não tanto quanto eu gostaria, porque eu gosto mais de ouvir hoje do que de falar, mas que me dá a oportunidade de estar num ambiente que me faz permanecer acreditando no Brasil. E o Brasil é crível, e o melhor Brasil é possível. Há um Brasil que dá certo e muito certo, e o Brasil que ainda há incerto, por causa das tantas incertezas que ainda temos, no mundo de muitas e muitas incertezas, haverá de começar pela mudança que cada um de nós seja capaz de fazer, de promover e de, junto com os outros, fazerem. Eu hoje de manhã lembrava, numa conversa lá em São Paulo, que a minha é uma geração que, quando a gente, na luta contra a ditadura, se reunia depois de algumas desventuras, pedimos o fim da ditadura, o fim uma anistia ampla, geral e restrita. Não veio, a gente chorava, mas depois ia para o boteco, bebia, e aí resolvia todos os problemas do Brasil naquelas mesas, e no dia seguinte continuava com a outra luta, e aí pedimos, diretas já, perdemos, a história era a mesma, saía, conversava numa mesa de bar, e nós resolvíamos todos os problemas ali na mesa. Claro que no dia seguinte a gente acordava com todos os problemas, mas a gente tinha tido solução. Pedimos depois uma constituinte exclusiva e não deu, e deu uma Assembleia Constituinte, pela qual o Brasil participou pela primeira vez, falou de constituinte pela primeira vez, conquistamos direitos que estão formalmente postos e que podem ser exercidos igualmente por todo mundo, e ainda há uma parte grande por fazer, porque a vida como a democracia se faz todo dia. E este fazer todo dia, junto com todas as outras pessoas, que é o nosso desafio, mas também a nossa grande possibilidade humana de nos mudarmos e de mudarmos e estarmos no mundo com o outro. Não é apenas aprender na cidadania, aprender nas nossas profissões, aprender nos cargos que exercemos no espaço público ou no espaço particular, a ser alguém, mas ser com o outro no mundo que nos demanda o tempo todo para sermos em conjunto, para sermos coletivamente, mantendo o prumo de cada um. Nós todos temos o direito igual à nossa dignidade, que é igual em toda pessoa humana, e temos o direito de ser únicos na nossa identidade, e precisamos de ser respeitados por isso, cada um de nós. Então, queria agradecer a reitoria, mas no nome da reitoria todos, que se reúnem para a gente conversar sobre este tema, que é um tema tão candente como é
todo tipo de violência praticada no Brasil, especialmente neste caso e para este fim específico, a violência de gênero, que é algo estarrecedor. Portanto, eu queria começar fazendo as minhas observações basicamente em 3 itens, sobre democracia e paz, depois paz e violência contra o gênero feminino, contra o gênero que não é aquele que tem o comando, a direção do poder no Brasil. E vou começar dizendo uma coisa: eu sou francamente lutadora para uma sociedade de iguais, mulheres e homens. Eu não quero nenhum tipo de luta, nem de guerra, nem belicosidade contra os homens. Eu acho que nós nos compomos bem, nós precisamos viver em conjunto, e não é fazendo que o outro seja um adversário, menos ainda um inimigo, até porque, e aí é um depoimento só pessoal, eu imagino que uma sociedade sem homem deve ser chaterésima. Eu não queria viver nessa sociedade. Acho homem um ser humano interessantíssimo, agradabilíssimo, que nos dá muitas alegrias. Claro que às vezes nos dá tristeza, principalmente quando vai embora, quando a gente ainda queria que ele ficasse. Isso, homem brasileiro é assim. Mas nós queremos não ser desvalorizadas, não ser desigualadas e principalmente não sermos objeto, e não é nem sujeito, mas objeto de violências permanentes, como tem acontecido, desta forma cruel, desta forma bárbara e desta forma contínua, como nós estamos vendo a cada manhã, a cada meio-dia e a cada noite no Brasil. Não é possível continuar. Por isso é que eu dizia, e a professora Ana Paula lembrou, parem de nos matar, porque nós não vamos morrer. Decidiram que iam nos matar, nós decidimos que não vamos morrer. Portanto, nós precisamos de resolver essa equação. E vamos resolver essa equação no benefício das meninas e dos meninos que devem viver sem ter nenhum tipo de susto, menos ainda de medo, de que ela não é igual a todas as outras pessoas humanas. Não é isso que é a conquista civilizatória, mais do que isso. Não é isto a conquista mínima de humanidade. E que é preciso que a gente realmente pense sobre isso e supere esse estado de coisas que, em relação a nós mulheres, o Brasil vive um estado de violência inconstitucional permanente. E não é contra uma nem contra a outra, é contra todas nós. Ninguém violenta uma mulher. A maneira de John Donne, eu não pergunto por quem os sinos dobram, eles sempre dobram por mim. E eu sei que dobram todas as vezes que uma mulher é violentada, ameaçada. Principalmente agora nós temos estes assassinatos alucinantes todos os dias, em que neste ano de 2026, um assassino diz: mas eu era quem fazia o provimento da casa, a ela cabia me servir. Quando isso se tem em 2026, alguma coisa está completamente errada e fora de ordem, e nós precisamos de saber qual é a ordem. Por isso é que eu gostaria de centrar as minhas observações de forma articulada, primeiro, em democracia e paz. Nós precisamos de uma construção democrática, a Constituição é imprescindível, nós temos uma boa Constituição, ela não é perfeita, nós juízes e juízas, e falo por mim, não falo por nenhum outro magistrado, somos 18 mil juízes no Brasil aproximadamente, juízas e juízes, falo por mim. A justiça que nós temos é a justiça humana, e o ser humano não é perfeito. A obra constitucional é uma obra humana, ela não é perfeita, mas ela é ótima na minha compreensão, e eu digo isto com muita tranquilidade, considerando que, pela interpretação, nenhuma Constituição no planeta Terra é perfeita. A nossa também não, mas a nossa foi feita com a participação de toda a sociedade brasileira. Eu fui estudante de Direito, fiz prova de Direito Constitucional em 1977 com o Congresso fechado. Portanto, eu sei fisicamente a memória da ditadura. Eu sei o que significa não poder falar com medo de que alguém estava na sala de aula nos espiando, vigiando, para que a gente só pudesse dizer aquilo que convinha a quem detinha o poder, quem era dono do poder no Brasil. Nós temos uma sociedade hoje na qual as pessoas falam, as pessoas podem falar, as pessoas podem se manifestar e se manifestam, e o que é preciso é saber que toda manifestação precisa de respeitar a igual condição da outra pessoa.
E é isto viver em democracia. A Constituição brasileira, desde o seu preâmbulo, enfatiza a liberdade, eu diria. Seriam as liberdades, todas elas. Mas, principalmente hoje, e era sobre isso a minha prosa hoje pela manhã, a Constituição mudou o Brasil, essa Constituição de 1988, porque ela nos propõe a libertação, uma ação permanente pelas liberdades. A liberdade não acaba, ela não vive num escaninho, ela não se comporta numa gaiola. Não é aquilo que está posto na Constituição, é o que nós conquistamos permanentemente, porque a vida é um movimento de libertação permanente. Eu sempre me lembro do que é, lembro para mim, principalmente para estudantes em sala de aula, o que é o movimento da vida humana. O bebê está no berço, os pais dizem, fica aí, não há nenhum problema. Se tiver fome, chora. Uma hora ele resolve sair do berço. Ele amplia o seu espaço. Pode sair do berço, mas não pode sair do quarto. Pode sair do quarto, mas não sai para a rua não, que é perigoso. E depois pode sair até da sala, mas não atravessa a rua é perigosa. A gente vive de expandir, de se libertar. Depois a gente atravessa a casa, atravessa a rua, atravessa a cidade, atravessa o mundo, atravessa a vida. É este o nosso movimento vital, de nos libertarmos de nós mesmos. Mas isto vale do ponto de vista físico, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista psíquico, do ponto de vista sentimental, porque a gente vive desta libertação permanente. Por isso é que a democracia impõe o respeito à pluralidade, porque não é falando com os iguais que você cresce, aprende e ou ratifica o que você pensa, ou muda o seu modo de pensar porque alguém te disse algo que você não tinha imaginado antes. É o diferente que é a riqueza que pode fazer com que você se transforme, se liberte de quem você foi ontem. Se liberte ou se reafirme até. Mas é preciso que democraticamente haja espaços de libertação, que é o que a Constituição assegura. Quando se fala em igualdade de oportunidades, é para que cada pessoa possa ter esta condição de cada vez mais ser aquilo que ela quiser ser. E eu digo isso porque se a gente não se respeita e não respeita a outra pessoa, nós nos fechamos, eu vou pôr no diminutivo, e não para diminuir a palavra, mas num mundinho, numa bolha, da qual, e hoje se fala tanto contra o sedentarismo, eu digo, ao sedentarismo, que você se mantém assentado e sem movimento, e ao sedentarismo das almas, e ao sedentarismo do raciocínio, em que a pessoa se mantém no único pensamento, acha que está certo, se aferra a isto e não quer mudar. Nem porque eu acho que mudança seja fácil, que não é. Tente mudar o lado da cama que você dorme. No meio da noite você volta, porque o travesseiro já tem a forma da sua cabeça. E você será sempre aquilo mesmo que um travesseiro, que um pedaço de uma almofada conforma você, ao invés de você fazer com que as coisas se alterem para se ajustar a você. Este movimento é o movimento democrático da vida. E este movimento com o outro é exatamente essa possibilidade libertadora que, com base num direito que te assegura quais são os papéis que você pode desenvolver e em que largueza você pode desenvolver respeitando o outro, que fazem com que a gente tenha uma vida muito melhor. Isto para a gente viver em paz. Eu até digo, para viver com um pouco de sossego. No Brasil nós temos, faço um parênteses aqui, no direito tributário, o princípio da não surpresa, que é assim, você não pode chegar em casa hoje e ter um IPTU para pagar, porque você já pegou o IPTU de 2026. Por isso a Constituição vem e diz assim, para você se planejar, para você não ser surpreendido, porque senão o município vai te cobrar um imposto que você não tinha planejado, não tinha se planejado para pagar, para prover, para pagar. Ele diz, tem que ter um período antes para o cidadão na condição de contribuinte planejar, esperar e saber que ele tem essa obrigação no ano que vem. Então, se alguém
Já pagou IPTU de 2026. Chegar outro boleto na sua casa, não pago porque é inconstitucional. Simples assim. Não posso ser surpreendido. E isso no direito tributário chama o princípio da não surpresa. Eu digo que no Brasil eu estou aspirando o princípio do não susto. Porque aqui a gente pode morrer de susto, de tédio não periga. Todo dia de manhã tem uma novidade. Nós, professores, e mesmo os professores de direito constitucional, que deveria ser menos instável o texto constitucional, mas o contexto político institucional é tão dinâmico no Brasil que todos os dias eu tenho que ver para onde que eu vou na véspera da aula, preparar e preparar de novo, porque pode ter um susto pela frente. Também porque a democracia hoje vive no mundo inteiro, e não apenas aqui, mas, claro, eu sou cidadã aqui, servidora pública aqui, professora de direito aqui, a minha primeira preocupação é com este meu espaço. Para dizer que nós temos preocupações inéditas e nós temos desafios, principalmente vocês, as mais jovens, os mais jovens. Nós temos pelo menos 3 desafios, com 2 dos quais a humanidade nunca tinha sido indagada, questionada, e, portanto, nós vamos ter que criar, recriar, reinventar uma forma de convivência. Primeiro, nós temos a questão ambiental e climática. Nós estamos chegando ao ponto do não retorno e o ser humano não tem fisicamente as condições para superar 60, 65 graus. Este ano, no mês de janeiro, nos primeiros dias de janeiro, um bairro no Rio de Janeiro chegou a mais de 55 graus, ou a sensação de mais de 55 graus. O corpo humano não está preparado para isso. E fomos nós que levamos a essas condições. Eu sempre digo que a natureza, como a democracia, é feminina. É bom prestar atenção, porque nós, as femininas do mundo, nós não levamos desaforo para casa. A gente aguenta, depois devolve. É melhor prestar atenção. A natureza não aguenta desaforo. Nós fizemos desaforos com ela e agora ela está dando retorno. O Brasil, que tinha um ótimo clima, hoje tem os seus problemas climáticos. Este não é um problema só do Brasil, este é um problema do mundo. Mas cada um de nós precisa mesmo de fazer sua parte e pensar sobre isso e ver como nós podemos fazer para reverter este quadro. Isso é inédito. O ser humano não se preocupava com a possibilidade de extinguir o planeta. Essa ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, né, natural de Montes Claros, lá em Minas Gerais, que é jurista, professora e magistrada brasileira e é ministra do Supremo Tribunal Federal, está aqui em Porto Alegre, nesse momento proferindo esta aula magna na sede da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e com o seu jeito característico, né, de falar a linguagem muito simples para o público entender os recados que ela quer passar sobre igualdade, sobre a preservação dos direitos iguais para as mulheres, principalmente para as mulheres, que é o tema dela, mas ela falou de uma sociedade justa e igualitária de todas as formas, né? De todos os setores e todas as representações. A ministra que veio justamente para falar de um Brasil melhor, muito otimista, passando um recado aí bastante positivo, otimista, até com um certo bom humor, que é uma característica dela, né? Claro que às vezes a gente assiste às sessões do STF, né? Vê os ministros mais sisudos com as suas capas, né? A gente sente uma certa sisudez, uma certa seriedade que é necessária, às vezes, no julgamento. De vez em quando escapa uma piadinha ali, uma brincadeira, mas aqui a ministra está muito à vontade na Universidade Federal, já arrancou aplausos no início da sua fala, está sendo muito bem recebida e a gente acompanha daqui a pouco mais um trechinho ou o final da aula magna da ministra. E ela acabou de falar das questões climáticas, falou do Brasil, né, que mudou o clima no Brasil, mudou o clima no mundo, e é justamente sobre isso que a gente vai falar, porque nós estamos prestes a completar 2 anos da enchente de 2024, que é considerado o maior desastre climático da história do Rio Grande do Sul. Muitos gaúchos se questionam sobre o que, de fato, avançou em termos de prevenção de novos eventos e reconstrução do Estado, principalmente diante da possibilidade da influência do El Niño a partir do 2º semestre deste ano de 2026. Nesta sexta-feira, o governo gaúcho realizou uma coletiva de imprensa e detalhou
como é que foram aplicados os 14 bilhões de reais em investimentos. Vamos conferir na tela. Com a aproximação de um novo fenômeno El Niño, há uma maior probabilidade de chuvas acima da média no sul do Brasil. Apesar de não haver indicação de eventos como a enchente de 2024 neste ano, o governo do estado prepara o território para enfrentar o fenômeno e, após 2 anos, segue atuando na reconstrução dos estragos. Os dados divulgados apontam que 227 projetos e ações de reconstrução foram realizados e que os sistemas de proteção contra cheias evoluíram 36 anos em 36 meses. Nós quadruplicamos o número de servidores da Defesa Civil e não apenas o número de servidores, mas estrutura, tecnologia, né? Tudo aquilo que dá suporte para atuarmos em situação de emergências climáticas. E é importante destacar, por fim, que nós estamos falando aqui de evoluirmos nesses meses o que, durante décadas, o nosso sistema de proteção não foi capaz de evoluir. Entre os aportes realizados, o estado destinou 502,9 milhões para a recuperação dos sistemas de proteção contra cheias. Canoas e Porto Alegre concentraram os maiores repasses. Juntos, os municípios receberam mais de 400 milhões em investimentos. 6,5 bilhões foram aprovados para a realização de novas obras de proteção em todo o estado. Eldorado do Sul, município que teve 90% do território inundado em 2024, aguarda por uma obra de proteção que ainda está em fase de elaboração. Agora temos, ao final do mês de abril, a entrega dos produtos já definitivos dessa atualização, com um novo sistema projetado, para que a gente possa partir para a etapa final de contratação de projeto executivo e obra, propriamente ditos, que é o que vai efetivamente mudar a vida das pessoas. Mas enquanto esse processo é feito, é muito importante a gente lembrar que várias outras ações têm sido desenvolvidas junto com a Prefeitura de Eldorado. Então, a modernização do sistema de drenagem, a realização de hidrojateamentos, tudo isso tem um potencial de reduzir os impactos negativos de eventuais enchentes na região. Então, desde o início, nós sempre trabalhamos em várias frentes, em projetos que têm uma possibilidade de serem concluídos em curto prazo e trabalhando sempre naqueles outros que têm um processo mais demorado de elaboração. O desassoreamento de rios e arroios sobrecarregados após as cheias também avança como uma das principais frentes. Até o momento, 145 municípios já concluíram as obras, enquanto 56 seguem com trabalhos em andamento e outros 31 devem iniciar as intervenções nos próximos meses. Ao todo, foram retirados 7 milhões de metros cúbicos de sedimentos. Somente no Guaíba, o volume dragado chega a 2,4 milhões de metros cúbicos. No entanto, ainda restam cerca de 1.800.000 a serem removidos. A perda das casas é um dos impactos mais sentidos pelos gaúchos. Através do programa A Casa é Sua, Calamidade, 2.723 moradias definitivas foram autorizadas em 56 municípios, sendo que 176 já foram entregues em cidades como Encantado, Feliz, Mussum, Nova Brécia, Salvador do Sul e Santa Teresa. Nossa principal atenção por óbvio, né, tem sido o Vale do Taquari e a Serra. A região de Rio Grande e Porto Alegre, todas estão, de uma maneira geral, estão no nosso radar, mas o Vale do Taquari e a Serra são municípios que foram bastante atingidos, né, que o poder público federal acabou não tem uma disponibilidade até menor, como foi a questão do compra assistida, que foi um programa exitoso, diga-se de passagem, do governo federal. Então, a gente está atuando especificamente nesses pontos, nesses municípios. O secretário da Reconstrução Gaúcha afirma que 2 anos depois, o Rio Grande do Sul está melhor preparado para enfrentar novos eventos climáticos. Os planos de contingência atualizados dos municípios, dos nossos 497 municípios, têm hoje planos de contingência que foram revisados. Isso significa que as pessoas da administração municipal, em parceria com a Defesa Civil, vão saber lidar com a ocorrência
de eventos críticos. Essa preparação para lidar com o dia a dia ali, o pós-desastre, hoje ela nos coloca numa posição muito diferente e muito melhor do que nós tínhamos lá atrás. Claro, o desafio é imenso, nós estamos falando aqui de uma mudança de cultura, né? Saber lidar com esses eventos não é uma responsabilidade só do poder público, é uma responsabilidade da sociedade de maneira geral. Então, hoje, 2 anos depois do que nós passamos em 2024, maior tragédia em termos territoriais que o Brasil já enfrentou, é muito diferente, é muito melhor e nós estamos muito mais bem preparados. E aí não digo só o poder público, acho que a sociedade de maneira geral. Tomara que estejamos bem preparados mesmo. A seguir, a gente fala sobre o lançamento do livro Atlas da Gestão, que reúne estratégias práticas para quem busca alta performance nos negócios. E também vamos saber os detalhes de uma pesquisa que utiliza inteligência artificial para detectar o câncer de mama com maior precisão. O intervalo é bem rapidinho, nós já voltamos. Eu espero vocês. Estamos de volta com RS em Movimento, aqui na Rede RS, a primeira emissora de jornalismo em TV aberta do Grupo Box Brasil. Muitos gestores carregam o peso das empresas nas costas, mas fazem isso de uma forma empírica, sem um manual, sem uma estratégia e sem um mapa claro. Essa tarefa pode ser exaustiva e com poucos resultados. Para ajudar líderes e empreendedores nesta jornada, o consultor e estrategista Bertrand Filomena está lançando o livro Atlas da Gestão, uma obra que reúne estratégias práticas em pilares como finanças, pessoas e processos, e o que promete ser um guia completo para quem busca alta performance nos negócios. Para a gente aprofundar esse tema, estamos recebendo aqui nos estúdios da Rede RS o escritor e consultor Bertrand Filomena. Bertrand, boa noite, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. Boa noite, Renato, um prazer estar aqui no RS Movimento. O Atlas da Gestão, que é escrito junto com teu pai, já é a terceira obra que vocês fazem. Junto com o Biagio Filomena. Biagio Filomena. Exatamente, que nós temos uma empresa de consultoria chamada BCF Consultoria, meu pai fundou ela há 15 anos atrás, e nós começamos a escrever aí em 2021, lançamos o Todos na Mesma Página, 2024 o Gestor Diário, e agora estamos trazendo aí para empreendedores e gestores o Atlas da Gestão, um mapa completo para a gestão de alta performance. Eu vou mostrar aqui na página 3, na câmera 3, aliás, na página são mais de 500, olha aqui. 500, Quantas? 500 e? 504. 504, o Atlas da Gestão, capa bem bonita, né, que é um manual realmente para os gestores e líderes, numa visão global, 360 graus. É verdade, Bertrand, que vocês leram mais de 500 livros de negócios para poder se inspirar e fazer um Atlas completo? Esse é o resultado, eu acho, da carreira do meu pai e da minha, vamos dizer assim. Cada um leu 250? Eu tenho 500 na minha casa, meu pai deve ter mais uns 200, 300 lá. Então, assim, livro é uma das paixões da minha vida. Certo. Então, assim, até as pessoas dizem, pô, mas mais um livro, a gente está vivendo na época do curso, do podcast e tudo mais. Não, mas ainda é boa, né? Tem essa magia. Eu sou apaixonado e quero transmitir aqui, isso para as outras pessoas também. Essa coisa boa, do tátil, né? Do livro, ó, da gente tocar e virar as páginas. Mas vocês leram e vocês chegaram à conclusão que nenhum livro era completo, era muito segmentado, trazia uma visão de um determinado nicho, é isso? Exatamente. Se tu for pegar... dentro desses 500 livros que eu tenho, mas o que a gente pesquisa, deve ter 1 ou 2 que tem uma proposta parecida com essa. Mas eles não conseguem ter essa profundidade ou um modelo organizado como a gente conseguiu fazer aqui. Não dizendo que esse daqui é o melhor livro do mundo, mas ele é um livro generalista. E geralmente os livros eles são especialistas. O cara lê lá sobre finanças, depois lê um pouquinho mais sobre estratégia, lê sobre marketing, mas nunca tem a figura completa. E a gente tentou trazer aqui. Por isso que a gente não economizou página, né, Renato? Pois a gente quer trazer uma experiência de leitura diferenciada. Não é aquele livro com texto em bloco, com várias linhas. Não, ele tem destaques nas palavras, tem algumas frases em destaque para trazer uma experiência de leitura agradável para o leitor. Então, como a gente tem essa experiência de leitura, queremos traduzir também na escrita. Vamos combinar que hoje o pessoal também tem uma dificuldade de atenção, né? Exatamente. Para o livro. Então, o livro tem que ser sedutor, tem que ter uma diagramação confortável, né? Os principais pensamentos aqui, como vocês destacam, deixa eu mostrar aqui um pensamento que vocês destacam numa página inteira, né?
para que o pessoal fixe, né, uma determinada ideia. Exato. E para dar um ar também, né? Porque tá lendo ali um capítulo, aí dá uma arejada, depois segue no outro capítulo. Tem que fazer assim, não adianta, né, Bertrand? É uma técnica editorial também, né? Até o pessoal que já leu os nossos outros livros diz, né? Tem um estilo meio redes sociais, assim, textos curtos, pontuais, daí vai para um outro assunto que se conecta com o anterior. Não é aquela leitura pesada, tem que adaptar para o mundo e para o perfil dos gestores, que tem pouco tempo hoje em dia também, né, Ana? E o que é a alta performance que vocês ajudam os gestores, os líderes a chegar? O que significa no mundo de hoje, já que vocês são consultores, eu pergunto mais para o consultor e não tanto para o autor, né? O que é considerado uma alta performance? É o cara que vende muito, é o cara que ganha muito dinheiro, é só dinheiro? Eu já estou te provocando, né, Bertrand? Não. Respondendo à última pergunta, não é só dinheiro, por isso que a gente trabalha em 4 pilares dentro desse livro. A gente fala de estratégia, a gente fala de finanças, a gente fala de pessoas e processos. Quando a gente fala de alta performance, a gente está falando, obviamente, de resultados. Resultados principalmente financeiros, mas eu tenho outros vários indicadores que me mostram, né, taxa de fidelização dos clientes, taxa de recompra e tudo mais. Então, a primeira coisa é resultado, obviamente. Mas eu tenho que ser um resultado que é decorrente de intencionalidade. Não é decorrente da guerra, ou da pandemia, ou que o meu concorrente quebrou. Não, é de algo que eu estou fazendo com propósito, né? De forma proposital, de forma intencional. E segundo, é a questão de consistência e constância. Então, não é um mês que vendeu bem, não é 2 meses que vendeu bem. É uma trajetória de sucesso, de resultados positivos, intencionais, que vão me fazer ter alta performance. Aí eu tenho alta performance. E eu acho que também isso mudou ao longo dos anos, né? A exigência em cima de um líder, de um gestor, que antigamente era só números, só os resultados. Hoje já se olha para um gestor como um profissional qualquer, né? Um profissional de dentro da empresa, em qualquer posição, que merece ter vida, que merece ter qualidade de vida, merece ter tempo para sua família. E isso também pode ser conjugado, né? Não sei se tem isso no livro também. Com certeza. Tanto que a gente traz... Na parte de pessoas, a gente não fala só de gestão das outras pessoas. A primeira parte do capítulo do pilar pessoas, a gente fala sobre autogestão. Como é que eu gerencio a mim mesmo? Como é que eu vou gerenciar uma equipe se eu não consigo cuidar da minha vida, da minha saúde, da minha casa, da minha mesa? Então a gente fala muito sobre isso também, Renato, da autogestão. A gente é um livro direcionado para gestor, seja ele supervisor, gerente ou até mesmo o dono da empresa, alguém que está começando um negócio. Isso que eu ia perguntar, um gestor de qualquer tamanho, de negócio de qualquer tamanho. Qualquer tamanho. A gente não buscou particularidades de um segmento, isso daqui é só para construção civil. Não, é para tudo. É o cara que vende o cachorro-quente ali na barraquinha da esquina, vai conseguir aplicar de alguma forma esse livro, ou o cara de uma multinacional também vai funcionar. Vocês têm 15 anos de atuação, mais de 200 projetos realizados, e experiência junto a 80 empresas e mais de 1.000 gestores. Já viram muita liderança passar por vocês, coisa. Né? Criamos muitos amigos, muitas empresas que a gente conseguiu ajudar, né? Acho que esse é o nosso principal propósito. Aí a gente trabalha muito no Rio Grande do Sul, mas a gente já, né, subiu aí para outros estados do Brasil com esse foco. Justamente, a gente tem um segmento muito forte, que são empresas familiares, que estão, às vezes, muitas vezes, passando de uma segunda geração para a terceira, ou da primeira para a segunda, e precisa desafio botar da sucessão, né? Precisa botar gestão. Né? Por quê? Porque o que trouxe até ali já não vai garantir daqui para frente. E vocês colocam essa experiência pessoal de vocês também no livro? A gente traça. A gente não pontua, por exemplo, cases ou clientes nossos. Mas não conta a história, mas os exemplos, né? Ele tem exemplos ali, ferramentas. Todas as ferramentas que a gente traz aqui, elas são testadas, aplicadas e é coisa que a gente usa no dia a dia, tá, Renato? Não é nada assim, não, ouvi falar, fiz um curso, mas nunca vi na vida. Porque às vezes também esses livros de negócio, né? Eu fiz um MBA de gestão estratégica de negócios, né? Um MBA, gestão estratégica de negócios na SPM, e li muito livro de negócio. E às vezes eles são muito técnicos e são às vezes irreais. Porque eles trazem modelos, eles trazem estratégias e ideias, pensamentos que não são próximos da prática do dia a dia, né? É verdade. A gente vê, às vezes, vocês devem ver muito gestor na frente, que o cara já está com a empresa voando, ele precisa de uma estratégia, precisa de uma organização interna, né? Precisa de um modelo para melhorar, mas ele já está voando com aquilo que empiricamente ele faz, né? Ele já é um sucesso. Com certeza. Claro, a gente tem principalmente o pessoal do interior. Exato. Principalmente o pessoal do interior. Por isso que a gente conseguiu, vamos dizer assim, ter um relativo sucesso com essas empresas, com
com empresas que já estão andando e que precisam botar gestão, porque a gente fala a linguagem deles. A gente não vem lá dar uma aula que vai demorar 2, 3 meses para o cara entender o conceito. A gente já traz o conceito para aplicar. A gente entende o negócio, mas a gente consegue, de alguma forma, traduzir essa ferramenta e adaptar essa ferramenta para a realidade. E aí que a gente consegue ter aderência, né? Muito bem, depois nós vamos dar todo o serviço aqui, eles vão fazer um lançamento, 2 lançamentos, é um duplo lançamento em Porto Alegre e também em Passo Fundo, né, Bertrand? O Bertrand é estrategista de negócios, mentor de gestores, e o seu pai, o Biagio Caetano Filomena, que é fundador e consultor master da BCF Consultoria, que junto com o seu filho, né? Bertrand é daqui do Rio Grande do Sul? Aqui de Porto Alegre. Aqui de Porto Alegre. E o Biagio também? Também, mas a nossa família, os meus avós vêm da Itália. Com esse nome do teu pai, né? Biagio, também nome e sobrenome. Eu imaginei que eram descendentes de italianos. Os italianos são bons empreendedores? Vocês tiveram muito clientes até agora italianos? Temos bastante, né? Tanto na região de Passo Fundo, temos clientes na Serra também, temos clientes descendentes de alemães também, que têm uma veia empreendedora muito forte. A gente vê a pujança que é a Serra Gaúcha, né? De sucesso com as suas empresas, seus negócios com o turismo, com a alimentação. Quando eu falei do interior, só para não ficar aqui mal explicado, né? De repente o pessoal está nos assistindo em casa, o Renato falando mal de Porto Alegre, mas eu sou porto-alegrense, nascido e criado, assim como o Bertrand, mas eu vejo uma garra muito forte nas empresas do interior que, sem necessariamente ter essas ferramentas, né? Sem um curso de MBA, sem ter lido o Atlas de Gestão do Bertrand, eles já estão com o bonde andando. Os negócios já estão estruturados, e porque tem essa garra, às vezes do italiano, às vezes do alemão, né? das empresas familiares, dos descendentes que conseguem ir fazendo a sua sucessão, principalmente no campo, né? A sucessão rural foi um dilema muito grande nos últimos anos, agora está sendo meio que um filão até, né? Porque os jovens estão fazendo capacitação e voltando para o campo, voltando para suas famílias, voltando para suas fazendas com tecnologia, com inteligência artificial, com GPS nas colheitadeiras. Então, está renovando o campo, né? Dessa forma. E eu acho que vocês falam isso um pouco, né? No Atlas de Gestão. Aliás, quero te perguntar, qual é a maior queixa que vocês ouvem dos gestores que vão procurar consultoria? Não precisa citar nomes. Da consultoria chega assim, minha empresa tem isso, mas eu queria... O meu problema qual é o problema mais recorrente? Bom, não precisa ser mas um ou dois. A gente tem vários, né? A gente se vê como... A sucessão é um problema? Com certeza. A gente se vê muito Teu como... filho não quer nada com nada. Tem esse choro, essa reclamação. Com certeza. Né? A gente se vê muito como um médico de empresas, vamos dizer assim, né? Tu tem aquele cara... Terapeuta. Tem aquele cara que vai no médico, que ele está doente, vamos dizer assim, ele está com dores, e tem o cara que, hoje em dia, né, ele quer uma performance melhor, ele quer lucrar mais, ele quer expandir, ele quer crescer. Então, a gente tem, basicamente, 2 caixinhas que a gente pode colocar. Geralmente, o cara que está com dor é falta de dinheiro, é o caixa, né, que está com problema. Ou as vendas estão retraindo, ou as pessoas não estão engajadas, ou ele não consegue formar um time de gestão, está tudo centralizado nele. Então, a gente pega a questão de sucessão, que muitas vezes não precisa ser só para o filho, mas, cara, eu não encontrei nenhum outro gestor, eu não desenvolvi outro gestor. E aí, quando a gente vai para outra caixinha, é questão de expansão. E aí, claro, né, são os projetos mais excitantes, assim, né, mais ousados até. Mas os 2 demandam a mesma atenção. E a gente consegue, muitas vezes, ajeitar aquela que está com falta de fluxo de caixa para potencializar para a expansão, sem dúvida. Que maravilha. Bom, vou mostrar aqui, Fernando Lopes, nosso diretor de imagem, mostra aqui na câmera 3 mais uma vez o Atlas da Gestão do Bertrand Filomena e do Biagio Filomena. Dia 27 de abril, segunda-feira agora, lançamento em Porto Alegre, 7 da noite, na Livraria Paisagem do Bourbon Country. E em Passo Fundo, na quarta-feira, né? Dia 29, também 7 da noite, na Livraria Delta do Passo Fundo Shopping. Atlas da Gestão, mapa completo para a gestão de alta performance. Eu desejo sucesso para vocês nesse lançamento. 3º livro, fechando a trilogia de pai e filho. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. E muito obrigado por estar conosco aqui, Bertrand. Muito obrigado. Eu que agradeço o espaço, agradeço a audiência também. Fica o convite aí para todos, né? Mas quem não puder ir também, o nosso livro está em todas as livrarias digitais, principalmente, e a gente tem o nosso site, que é www.atlasdagestão.com.br. Lá tem um diferencial, um valorzinho um pouco mais acessível, e os livros vão todos autografados e com dedicatória especial personalizadas. atlasdagestão.com.br. Obrigado, Bertrand. Muito obrigado. Sucesso para vocês. Valeu.
Bertrand Filomena, consultor, escritor, autor de Atlas da Gestão, falando conosco aqui no RS em Movimento. Hoje choveu bastante em todo o Rio Grande do Sul. A gente vai falar agora com o Lucas Canever para ver como é que fica o tempo no final de semana. Boa noite, Canever. Boa noite, Renato, e boa noite a todo mundo que nos acompanha. A chuva tomou conta do Rio Grande do Sul nessa sexta-feira desde as primeiras horas da madrugada. De acordo com a Defesa Civil, 4 municípios relataram danos em telhados e quedas de árvores em razão dos ventos fortes que acompanharam essa chuva. Mas, felizmente, ninguém se feriu. O sábado segue chuvoso aqui no estado, em áreas da Serra, do norte e do noroeste do nosso estado, que devem receber até 30 milímetros de precipitação. Agora, em pontos do sul, da região da Costa Doce, do litoral, a região metropolitana e os vales, também pode chover, mas em pouca quantidade e de forma mais passageira. Nas outras regiões do estado, o tempo melhora e o sol pode até aparecer, mas ainda pode garoar em pontos isolados, então não se descarta essa possibilidade durante o sábado. No domingo, essa chuva perde força e o sol aparece entre nuvens em todo o Rio Grande do Sul, mas ainda pode chover de forma passageira em pontos isolados também. Na segunda-feira, sim, o sol ainda deve aparecer entre nuvens e o tempo melhora. A novidade é a chegada do frio. A temperatura vai diminuir em razão da primeira massa de ar frio do outono, que vai fazer as temperaturas mínimas variarem dos 2 aos 16 graus em todo o Rio Grande do Sul. E as máximas não devem passar dos 22. Mas isso é só uma amostra grátis para quem gosta de temperaturas mais baixas, já que isso não vai durar muito. Já na terça-feira mesmo, as temperaturas aumentam mais uma vez, chegando perto dos 30 graus. E por falar em temperaturas, vamos ao nosso giro pelo estado e ver como o tempo fica nesse sábado em algumas cidades. Na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, o tempo fica nublado com a possibilidade de chuva. E as marcas vão dos 13 aos 21 graus. Em Gramado, também na Serra, as máximas chegam aos 20 graus, com mínimas de 15, tempo nublado e chuva passageira ao longo da tarde. Ao norte do estado, em Passo Fundo, esquenta um pouco mais, com máximas de até 21 graus e mínimas de 17, e até o momento o mesmo cenário se repete. Em Santa Rosa, a temperatura varia dos 18 até os 23 graus esse sábado, e por lá deve chover menos. O sol pode até aparecer um pouquinho durante a tarde, mas existe também a possibilidade de garoa ao longo do dia. Já em Uruguaiana, lá na fronteira oeste, o cenário muda. Por lá não chove e o sol predomina entre algumas nuvens. A temperatura vai dos 16 aos 25 graus. No centro do estado, em Santa Maria, os termômetros marcam dos 16 aos 24 graus amanhã. Na região dos vales, Santa Cruz do Sul deve receber chuva amanhã também, com marcas que vão dos 15 aos 22 graus. Ao sul do estado, vamos ver como é que fica o tempo em Pelotas nesse fim de semana, mínimas de 17 graus, com máximas de até 25. Assim como no litoral norte, lá em Torres, divisa com Santa Catarina, só que as mínimas ficam na casa dos 19 graus. E aqui em Porto Alegre, a capital dos gaúchos, a temperatura fica amena. Dos 18 aos 23 graus, o tempo melhora um pouco, ainda chove, mas não tanto quanto a gente viu hoje. E por hoje é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, mas na segunda-feira eu volto com mais previsão do tempo. Uma boa noite e um bom fim de semana. Bom fim de semana, Canever, e vou desejando já boas-vindas para Irineu Guarnier Filho. Boa noite, Irineu, tudo bem? Boa noite, Renato, tudo bem? 9 da noite temos o Ponto de Conexão, hoje sexta-feira. Qual é o tema? Hoje vamos falar, sexta-feira sempre a gente procura trazer um tema mais leve, que bom. Um tema mais relaxante. Eu gosto. Para encerrar a semana desta forma. Então hoje nós vamos falar sobre a importância dos hobbies para a saúde mental. Que legal. É bom ter um hobby, que legal. Um passatempo, uma atividade que nos faça esquecer um pouco dos problemas do dia a dia, das tensões, do estresse, enfim. E então a gente escolheu esse tema para hoje, véspera aí de fim de semana, né, já, para falar sobre exatamente isso. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, diz que a saúde não é apenas a saúde física, né, é também a saúde mental, espiritual, social, né, a importância. E os hobbies têm esse condão, né, de unir as pessoas, unir as pessoas por uma afinidade, seja ela qual for. Você tem algum hobby, Renato? Olha, eu já tive, Irineu. A gente estava conversando antes de entrar no ar aqui, né? Eu sabia que o teu tema era
seriam os hobbies, né? Eu já tive. Quando era guri, eu colecionava muitos selos, né? Filatelia. Sim. E também tinha a famosa dos chaveiros. Nos anos 80 foi muito famoso a gente colecionar chaveiro, né? Tinha aquele da Ipirela, lembra? Tinha, o da famoso Ipirela, tinha de tudo que era loja. As lojas faziam, né, os seus chaveiros promocionais. Chaveiros também. Isso é muito legal. Tive bastante selo e bastante chaveiro. Numismática não consegui ingressar. Comecei com algumas poucas moedas, mas não consegui. Mas os selos são avançar. uma coleção muito interessante. Eu vejo ainda hoje, assim, tem um grupo muito forte aí de colecionadores de selo aqui no Porto Alegre, e jovens principalmente, né? É muito legal, tem vários encontros, né? É curioso porque as pessoas já nem escrevem mais cartas, né? Os selos geralmente eram utilizados nas cartas, né? Claro. Mas eles continuam a ser editados, enfim, selos comemorativos, e eu vejo que muito pessoal jovem... Eu acho que se tornou mais raro até o selo, né? Por ser mais difícil, né? Então, bem difícil conseguir selos. Cartões postais era uma coleção que eu tive muito legal também. Bom, figurinhas, né? Álbum de figurinhas é algo ainda bastante popular. Esse é um fenômeno que desafia qualquer explicação atravessa lógica, né, Renato? Em futebol, então, ficou mais... A Copa está chegando aí, nós vamos ver ali filas nas bancas de revista. A figurinha mais cara do mundo, né? Vamos combinar. E esse aí ficou caro. Irineu, eu preciso te perguntar quem são os seus convidados. Então, nós teremos aqui hoje o Fernando Locatelli, que é empresário e piloto de acrobacias aéreas. Ele pilota aviões, faz aquelas acrobacias sensacionais como hobby, né? Não é a profissão dele. Vamos ter também a Júlia Barros, jornalista e cofundadora do Hobby Book Club, que é um clube muito legal aí, ela reúne mulheres que gostam de livros, de leituras, fazem encontros. Sensacional o trabalho dela. E também o Rafael Nedel, que é engenheiro civil e vice-presidente do Clube de Observadores de Aves de Porto Alegre. Observadores de aves também são um hobby, né? É um hobby assim, que vem crescendo muito, né? E completa a nossa mesa desta noite o Lúcio Brancato, nosso colega jornalista, que é um grande colecionador de discos. O Lúcio uma coleção de discos fantástica. O Lúcio é um grande admirador. Tem um filme, depois vou te indicar, sobre observação de pássaros. Tem o Jack Black, tem o Steve Martin. Essa atividade eles fazem um campeonato né? de avistamento de pássaros raros e tal, meio comédia. Não é um filme, não é um grande filme, não. Né? Não funciona como texto cômico, mas ele tem essa questão do avistamento dos pássaros e da competição entre eles. E o cinema também é o teu hobby, né? Pois é, eu ia dizer, se ver filmes e ver séries está dentro dos hobbies, então esse é o meu predileto. Irineu, um bom programa logo mais às 9 horas. Obrigado, Renato. Grande abraço. Ponto de conexão, hein, com Irineu Guarnier Filho. Agora o nosso assunto é ciência e inovação na área da saúde. O uso de inteligência artificial alcançou alta precisão na detecção do câncer de mama. Os resultados fazem parte de uma pesquisa desenvolvida na Santa Casa de Porto Alegre e que pode mudar a forma como a doença é identificada e acompanhada. A repórter Cris Viegas conversou nesta tarde com a bióloga que coordena os estudos. Os detalhes a gente confere agora na tela. Carmela, na prática, como é que a inteligência artificial Mirai é usada nas mamografias? Como se aplica isso às mamografias? Bom, o Mirai é uma inteligência artificial que faz a análise de mamografias, que são aqueles exames para rastreamento de possíveis nódulos mamários, né? A confirmação de um câncer de mama se dá através de um exame anatomopatológico, né, que é feito pela biópsia do nódulo na mama, mas o exame de rotina que é feito nas mulheres a partir dos 40 anos de idade é a mamografia. Então, essa inteligência artificial, na prática, o que ela faz? Ela pega a imagem de mamografia e ela vai fatiando, como se fosse assim, né, de uma forma mais didática para a gente falar. Ela vai fatiando essa imagem até ela encontrar micropontos que podem ser suspeitos de um possível nódulo mamário maligno, né? Isso é muito benéfico porque hoje os exames que a gente tem de mamografia e outros exames, eles não são capazes de detectar um câncer em estágio tão inicial, tão pequeno. Então, com a inteligência artificial, ela poderia predizer este risco de uma mulher em 5 anos.
a partir do momento em que consegue detectar esses nódulos muito, muito pequenos. Certo. Bom, e vocês então tiveram 81% de compatibilidade do diagnóstico, que a gente já tem um diagnóstico clínico feito pelo médico. Como é que dá para interpretar esses números trazidos pela inteligência artificial? Na verdade, esse número, a gente, estatisticamente falando, a gente fez vários testes, mas um dos mais importantes é uma curva que é feita, e essa curva deu 0,89. Quanto mais perto de 9 em 1, maior a assertividade deste modelo. Então, isso significa que, na prática, esse modelo tem uma grande assertividade em discriminar as pacientes, não só naquelas em que possuem alto risco, mas naquelas em que tem baixo e médio. Então, este seria, na verdade, a interpretação do valor na prática clínica. Mas é importante trazer que a inteligência artificial, ela não substitui o médico, ela vai auxiliar o médico a ter um olhar mais apurado e mais assertivo para determinados pacientes que muitas vezes já possuem um histórico familiar de câncer de mama. E se por acaso a inteligência artificial identificar um possível risco, aí sim essa mulher será acompanhada com mais proximidade, né? Atualmente existe um padrão para a realização das mamografias. Então, uma mulher com um risco familiar e que possivelmente apresentou uma predição elevada para o desenvolvimento de acordo com a inteligência artificial, ela passaria a fazer mamografias em 6 meses, por exemplo. Mas o médico sempre junto. Tem alguma situação em que a inteligência artificial teve melhor desempenho em algum tipo de rastreio, algum tipo de exame? A inteligência artificial ela nunca é usada sozinha. Ela é sempre em associação com o método padrão que a gente tem. Então, a gente não seleciona um grupo de pessoas para realizar só o exame padrão e só a análise pela inteligência artificial, até porque a inteligência artificial ela se baseia no exame padrão e não numa análise que ela faz sozinha. Então, a comparação, na verdade, não é entre a inteligência e o exame padrão, mas é entre fazer só o exame padrão e usar o exame padrão com a inteligência artificial. Essa ferramenta, Carmela, ela pode auxiliar no processo de cura, no caso, ela pode detectar com mais rapidez, identificando no exame as probabilidades, e isso significar para o paciente melhores chances de cura? Sim, com certeza, porque justamente o que eu comentei no início, essa inteligência artificial, a Mirai, ela tem a capacidade de predizer o risco de desenvolvimento em 5 anos. Então, agora, recentemente, nós aprovamos no Comitê de Ética aqui da Santa Casa um estudo clínico em que a gente vai acompanhar pacientes por 5 anos, para justamente ficar observando se essas pacientes, no qual a mamografia de rotina que elas fizeram e a inteligência artificial indicou um risco de desenvolvimento de câncer, essas pacientes desse grupo serão acompanhadas durante 5 anos para verificar se elas desenvolvem efetivamente esse tumor maligno e em quanto tempo dentro dessa janela de 5 anos. Algumas podem ser em 1, outras podem ser em 3. Então, é isso que a gente pretende avaliar agora. Então, sim, a resposta é sim. A inteligência artificial ela vem justamente para antecipar o diagnóstico e também monitorar com mais precisão essas pacientes em mais risco. Como é que essa tecnologia foi desenvolvida? Foi desenvolvido, a inteligência artificial foi desenvolvida pelo MIT, que é um Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Eles que criaram a inteligência artificial. A Procempa ficou sabendo, através dos seus canais de comunicação, dessa inteligência artificial e foi feito, então, uma parceria, um convênio
né, foi firmado um convênio entre a Prosempa e a Santa Casa para a execução dos estudos. O estudo que a gente já fez é o estudo retrospectivo, que foram esses resultados que eu já comentei. Agora a gente vai fazer o prospectivo, que é o acompanhamento dessas pacientes pelo prazo de 5 anos. Essa inteligência artificial, como é que ela funciona, né? A gente, aqui na Santa Casa, parar a coleta, né, fez também, no caso do estudo retrospectivo, 2 exames de mamografia, e a Prosempa, então, ela faz a análise das informações dentro da inteligência artificial e depois a gente faz, então, uma análise conjunta. Na prática hospitalar, nas rotinas médicas, como é que essa ferramenta vai ajudar, né? O que ela traz, os principais benefícios que ela traz na prática médica? Nós acreditamos que tanto essa inteligência artificial quanto outras que a gente já tem disponíveis no mercado, elas, na prática, elas podem ser implementadas dentro do sistema hospitalar. Essa, o Mirai, especificamente, ela é uma inteligência artificial que a gente chama de open source, então ela tem o código aberto e tu consegue implementar ela dentro do servidor institucional, então é uma coisa muito simples. E é um modelo muito simples também, é uma coisa que é fácil de rodar e de interpretar, né, depois os resultados. Então, clinicamente, seria bastante viável de a gente ter na prática. Mas primeiro a gente precisa testar isso, né? E é o que a gente vai fazer agora com esse estudo prospectivo, né? Essa corte de acompanhamento das mulheres pelo prazo de 5 anos, que aí a gente vai ver na prática como que essa inteligência ela se comporta para que depois isso vire rotina no serviço. Muito bom, parabéns ao pessoal da Santa Casa. O governo federal anunciou hoje a liberação imediata de recursos para a construção de novas unidades de saúde no Rio Grande do Sul. O investimento faz parte do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e promete ampliar o atendimento pelo SUS no estado. Vamos conferir na tela. O anúncio foi feito nesta sexta-feira em Porto Alegre, em uma cerimônia no auditório do COSENTES. Ao todo, vão ser construídas 28 unidades de saúde no estado, 4 centros de atenção psicossocial, os CAPs, e 24 unidades básicas de saúde. O investimento chega a 64 milhões de reais com recursos federais já garantidos pelo Ministério da Saúde. O repasse vai ser feito diretamente aos municípios, o que deve permitir o início imediato das obras. A ação integra o novo PAC Saúde e também o programa Agora Tem Especialistas, que busca ampliar a oferta de consultas, exames e cirurgias pelo SUS e reduzir o tempo de espera por atendimento. Em todo o país, a iniciativa prevê a construção de 541 unidades de saúde em mais de 500 municípios, com ações simultâneas em 24 estados. A cerimônia contou com a presença de autoridades da área da saúde, entre elas a superintendente do Ministério da Saúde no Rio Grande do Sul. Aposentados e pensionistas do INSS começaram a receber nesta sexta-feira a primeira parcela do 13º salário. O pagamento vem junto com o benefício de abril e segue até o dia 8 de maio, conforme o número final do cartão. No Rio Grande do Sul, mais de 2.700.000 benefícios devem ser pagos com um repasse de cerca de 6 bilhões e 200 milhões de reais. A segunda parcela está prevista para o período entre 25 de maio e 8 de junho. A consulta dos valores pode ser feita pelo aplicativo ou site Meu INSS. Confira agora outros acontecimentos que são destaque no nosso Giro de Notícias. Um incêndio de grandes proporções atingiu um guindaste no Porto de Rio Grande, no sul do estado, na manhã desta sexta-feira. O equipamento transportava uma carga de fertilizantes de um navio para caminhões, quando começou a pegar fogo. O incêndio foi contido, mas as operações estão paralisadas no porto, ainda sem previsão de retorno. 2 pessoas inalaram fumaça e precisaram ir para o hospital. As causas do incêndio ainda são apuradas.
Professores da rede municipal e a Prefeitura de Canoas se reuniram nesta sexta-feira em mais uma rodada de negociação pelo fim da greve dos professores. O Executivo Municipal entregou uma nova proposta à categoria que será analisada em Assembleia Geral na próxima segunda-feira. A classe do Magistério de Canoas decidiu manter a greve depois de rejeitar uma primeira proposta apresentada pela Prefeitura. Entre os pontos de impasse estão o pagamento do piso nacional do magistério sem parcelamento e a reposição salarial. A categoria também cobra mais segurança nas escolas, com vigilantes e porteiros, além da nomeação de concursados. Segundo o sindicato, cerca de 60% das escolas aderiram à paralisação e mais de 30 mil alunos foram impactados. A confiança da indústria gaúcha segue em queda e começou o segundo trimestre em baixa. Uma pesquisa da Fiergues mostra que o índice que mede o sentimento dos empresários recuou pelo terceiro mês consecutivo e ficou em 41,8 pontos em abril, ficando abaixo da linha dos 50 pontos que separam confiança de falta de confiança. O levantamento aponta piora tanto na avaliação das condições atuais quanto nas expectativas para os próximos meses. A percepção mais negativa está na economia brasileira, com a maioria dos industriais projetando um cenário ainda mais desfavorável no próximo semestre. A prefeita de Estrela, Karine Schwingel, foi alvo de uma operação da Polícia Federal na manhã desta sexta-feira. A ação investiga suspeitas de crimes eleitorais nas eleições de 2024, como compra de votos e uso de recursos não declarados. Segundo a Polícia Federal, há indícios de que eleitores tenham recebido benefícios como cargos públicos, valores em dinheiro, materiais de construção e até facilitação no acesso a serviços de saúde em troca de apoio político. Também é investigada a transferência irregular de domicílio eleitoral de eleitores e outras cidades, né? Transferência de eleitores de outras cidades para a cidade, então, dos políticos beneficiados. Além da gestora municipal, outros servidores públicos também são alvos das medidas judiciais. Ao todo, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão em Estrela e Cruzeiro do Sul, no Vale do Taquari. Procurada, a assessoria de imprensa da Prefeitura de Estrela não deu retorno aos contatos feitos pela nossa produção. Rápido intervalo, porque a seguir é tudo com o Rogério Amaral e o esporte projetando o jogo de Grêmio e Internacional na volta pelo Brasileiro para o final de semana. Em seguidinho, intervalo é rápido e a gente já volta. Estamos de volta com o RS em movimento e agora tudo é esporte. Rogério Amaral, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Renato Martins, muito obrigado. Tudo certo? Outra vez, tudo bem? Bom, muitos assuntos, né? Muito assunto, coisa boa. Então temos bastante espaço e bastante assunto com o Rogério Amaral. Vamos começar com o Internacional, que se prepara para ir a Brasília de novo, fora do campo inimigo, fora do estádio inimigo. Então, será que é positivo? Porque vai enfrentar o Botafogo. O Botafogo também tem muita torcida em Brasília. Mas os colorados também são um número considerável lá na capital federal. Então, quem sabe, né? Estádio Mané Garrincha. Isso. Estádio que eu vi a Brasil e Japão na Copa das Confederações 2013. Tinha recém sido reinaugurado. Que beleza. Que bom pra ti, né, o Rogério diria. Que é tão raro eu ir ao jogo de futebol, Rogério. Não, em Brasília. Pra mim é em Brasília, no Mané Garrincha. Se eu me dissesse Maracanã, alguma coisa assim. Mas é sensacional aquele estádio, Rogério. Se não. O Mané Garrincha, sim. É lindo, maravilhoso. Aliás, Brasília é toda Brasil ela Japão bonita, foi né? 2-0, se não me Brasília é toda ela bonita, né? Brasília é bonita. Eu não moraria lá, mas é bonita. Vamos lá, Internacional na tela com Giovanni de Oliveira. Com apenas 3 pontos de distância do Z4, o Internacional já está em Brasília para o confronto contra o Botafogo, amanhã às 6h30 da tarde. O jogo vai acontecer no Mané Garrincha, porque o estádio Newton Santos, o Engenhão, receberá um show do cantor The Weeknd no domingo.
Mesmo fora de casa, o Colorado possui uma pequena vantagem sobre os cariocas. Em 35 partidas tendo o Fogão como mandante, foram 12 empates, 12 vitórias do Inter e 11 do Botafogo. E apesar do equilíbrio, as duas equipes não terminam empatadas uma partida desde 2014. Para manter o retrospecto favorável, o time de Paulo Pesolano precisará interromper uma sequência invicta do Botafogo. São 7 jogos sem perder, com 3 vitórias consecutivas. Para escalar o time, o técnico conta com o retorno do lateral esquerdo Matheus Bahia, que já se recuperou de lesão e está entre os relacionados. Por outro lado, o zagueiro Gabriel Mercado sofreu uma lesão no adutor da coxa e está fora das próximas partidas. O volante Ronaldo, em fase de retreinamento, segue como desfalque. Qual é o clima desse jogo, Rogério? Hein? É aquele clima seco de Brasília, baixa umidade. Sem chuva. Tu tá todo engraçadinho hoje, cheio das piadas. É sexta-feira, né? Sextou, né? Eu quero saber o seguinte, a vitória na Copa do Brasil embala o Inter para chegar bem no Brasileiro, sim, mas em termos de... Ou é ilusório? Não, ilusório não, porque realmente é um ânimo, é um clima positivo, como você disse. Agora, em termos de Paulo Pesolano, é sempre uma surpresa como vai ser a escalação. Será que Carboneiro vai ser titular nesse jogo, ele que ficou na reserva? Será que Vitinho vai entrar ou Alex vai continuar? Bom, para meu gosto, que pode não ser o mesmo do técnico Pesolano, né, Matheus Bahia é um jogador de elenco. Ele não é titular, para mim, da lateral esquerda do Internacional. Para mim, o titular da lateral esquerda é Bernabei, que tem inúmeras virtudes, tem defeitos, ele é falho na marcação. Muito bem, para isso tem mais 10 jogadores, ou 9 pelo menos, para fazer a composição. Futebol é assim. Futebol, tira o goleiro, tá? Que essa é a parte. São 10 jogadores. Com esses 10 jogadores, vocês se faz as combinações e as compensações. É isso. Agora, você não pode pegar um jogador de qualidade inferior. Não, mas é porque o outro que tem qualidade superior não marca. Não pode ser assim. Então, eu entendo que o Bernabei deva ser titular na lateral esquerda, Matheus Bahia é um banco de reservas que, né, se precisar, entra em campo, e aí vai procurar a solução para dali para frente. Vão ser 3 volantes, como foi no jogo da Copa do Brasil contra o Atlético, eu acho que funcionou. Vai entrar o Alan Patrick ou vai ficar na reserva, como nos outros jogos contra Santos e Corinthians, que o Inter venceu, o Alan Patrick não jogou? Então, são questões. O que eu digo que o técnico Pesolano precisa fazer é uma base de time. E em cima dessa base, depois ele pode mudar um ou outro jogador, mas não ficar constantemente surpreendendo aí nas escalações. Então, é um jogo difícil. O Botafogo, como disse na reportagem, o Giovanni de Oliveira vem de uma sequência de vitórias, melhorou na tabela de classificação e o Internacional precisa fazer frente a isso. Muito bem, amanhã 6h30 da tarde lá em Brasília, Botafogo e Internacional. Vamos ao Grêmio, vamos conferir porque o Grêmio é no domingo contra o Coritiba aqui na Arena em Porto Alegre. Reportagem Giovanni de Oliveira na tela. Sem vencer pelo Brasileirão há 5 jogos, o Grêmio tem 13 pontos e está a uma rodada de alcance da zona de rebaixamento. Para evitar esta aproximação, o tricolor precisa de uma vitória contra o Coritiba domingo na Arena. E o fator local é um ponto positivo para o Grêmio, que não perde para o Coxa em Porto Alegre desde 2014. Em toda a história do confronto na capital gaúcha, são 26 partidas entre as duas equipes, com 17 vitórias gremistas, 5 empates e apenas 4 triunfos paranenses. No entanto, o momento é favorável para o Coritiba. Após a vitória por 2-0 sobre o Atlético Mineiro na última rodada, o time paranense chegou a 19 pontos e está a apenas 1 ponto do São Paulo, time que fecha o G4. Para o jogo, o técnico Luiz Castro tem problemas na defesa. Gustavo Martins, suspenso pelo 3º cartão amarelo, é o desfalque. Para seu lugar, é provável a entrada de Balbuena, mas Walter Kahneman também é uma opção. Te pergunto a mesma coisa, como é que chega o Grêmio? Não, o Grêmio realmente a vitória, não é, sobre a equipe do Confiança,
A vitória que era obrigatória, porque era dentro da Não vai me dizer que deu arena. mais confiança para o Grêmio, né? Eu não vai fazer essa piadinha de fazer esse sexta-feira. trocadilho aí, não. Não, porque hoje está cheio da piadinha. Mas, né? mas, de qualquer maneira, eu diria que o Grêmio vai mais confiante. Vai mais confiante. Agora, a questão, como disse o Giovani na reportagem, o Balbuena deve ser, porque é o substituto natural ali do Gustavo Martins, então o Balbuena deve ser o titular. Mas a questão fica no meio-campo, não é? O Gabriel Meck vai ser novamente escalado ou o William, que já tem condições e treinou hoje, inclusive, vai ser o preferido? Não se sabe. Talvez, para meu gosto de novo, né? Eu não sou o treinador, mas eu analiso isso, eu entendo que deva manter o Gabriel Meck e talvez no meio de campo, né, ele insista mais uma vez com a dupla Nardoni e Arthur. Noriega está fora, está descartado, deve ser negociado inclusive com o futebol português, mais precisamente com o Sport em Lisboa. E aí fica Nardoni e Arthur. Mas no jogo contra a equipe, né, do Confiança, foi com a entrada do Pérez, o outro volante, no lugar do Nardoni, que o time do Grêmio efetivamente melhorou. Então pode ser uma opção. Agora, o Luiz Castro é menos que o Pesolano nas mudanças. Não é? Um pouquinho mais linear. Mais comedido, vamos dizer assim. Então, provavelmente ele comece, né, o jogo com o meio-campo, que foi o meio-campo que iniciou contra o Confiança pela Copa do Brasil. Nardoni, Arthur e também o Gabriel Meck. E na frente não tem... o enamorado hoje é o titular, não é o Amuso, né, enamorado pela direita, o Amuso pela esquerda, e o Carlos Vinícius de centroavante. Muito bem. Agora só tem o seguinte detalhe, o Grêmio tem que prestar atenção, o Giovani colocou aí na reportagem, o Grêmio não perde, né, há tantos anos para o Curitiba aqui, só que nesse Campeonato Brasileiro, o Curitiba é o melhor visitante. O Curitiba tem, desses 19 pontos, como disse o Giovani, 11 ele conquistou fora de casa. 11. Foram 3 vitórias e 2 empates. E vitórias contra Cruzeiro, Corinthians e Mirassol. Então, tem que prestar atenção, realmente, o Grêmio aí, nesse adversário. Muito bem. Bom, uma das notícias que chamou atenção hoje, né, durante o dia, que nós vamos transformar um estádio de futebol aqui no Rio Grande do Sul em autódromo. É a pretensão da Federação Gaúcha de Automobilismo, né? Um estádio. Aí hoje já ficou aquela história, já pensou se era o Olímpico? Não é o Olímpico. Pois eu pensei, a primeira coisa que eu pensei era o Olímpico. Mas tu e muitas pessoas. Eu e a torcida do Grêmio. E do Inter também. Mas não é. É o estádio Antônio Cecinho, Cecinzão, que foi, né, construído em Cidreira pelo então prefeito Eloy Braz Cecim. Entre as várias construções de Eloy Braz Cecim, né? Sim, várias. E essa foi uma. Essa foi emblemática. Teve Copa Internacional realizada lá no Cecinzão. Teve Copa Internacional? Sim, Grêmio, era Copa Renner. Os times que eram patrocinados pelas tintas Renner. Era Grêmio, Nacional de Montevidéu, Cerro Porteño do Paraguai e Sport Recife. Teve isso. Variedade. Mas vamos saber um pouquinho vamos saber como o que vai aconteceu ser aí o projeto? Olha aí. Na voz da Cris Viegas, na tela. O Ministério Público anunciou a realização de um estudo técnico para a reforma e desinterdição do estádio Eloy Braz Cecim, o Cecinzão, em Cidreira. A Federação Gaúcha de Automobilismo propõe a transformação do espaço em um autódromo com pista de rally, um circuito oval e uma pista para kart. A proposta é que o autódromo funcione como um parque multiuso, recebendo shows e com espaços comerciais. Então. Sensacional, hein? E é realmente o que tem que se fazer para dar uma dinâmica no nosso litoral. Porque está parado ali, né? Está embargado e está parado. Está parado, porque há muitos anos que não funciona. Sim. Então, vamos acompanhar essa situação. Já é um primeiro passo, é um primeiro momento. As informações são várias aí. O presidente Arlindo Senhor, que é o presidente da FGA, da Federação Gaúcha de Automobilismo, está muito otimista aí com isso, do projeto todo. Olha, o projeto, como é um projeto, né, que é interessante. É bem interessante, bem interessante. Olha, como posso ficar? A gente não tem a cultura aqui no Brasil das provas em autódromo no sentido oval, né? No formato oval. Isso é mais comum nos Estados Unidos. Exato. Mas, daqui a pouco,
emplaca isso aí, é importante. Pô, e alavanca o litoral também, né? Sem dúvida Rogério, alguma. vai ser muito bom para a região litoral, que aliás está trabalhando para fazer um projeto mais de ano inteiro. E tomara que dê certo, está trabalhando para isso. Tomara que dê certo com o Monson em Capão da Canoa também. E se construa o estádio lá do Monson em Capão da Canoa também. A proposta também é shows, o Giovanni está me dizendo, né? Sim, shows lá no autódromo e até um mini shopping, isso? Mamute Tem lojas também? Isso. Tem lojas. Muito bem. Bom, a gente tem mais um minutinho para dar uma informação que a gente prometeu no início do programa, que é o que é a detecção de impedimento semiautomático, é isso? Semiautomático é algo que nós já temos na Europa. Está começando a ser instalado no Inter e Grêmio. No Brasil já temos, né? O estádio do Maracanã foi o primeiro privilegiado. E aí agora nós temos a possibilidade aqui também, não é? Na Arena. Já está chegando aí, os equipamentos estão chegando. Que é o que isso vai fazer? É que tem uma demora muito menor do que se tem hoje no tempo de análise por parte do árbitro do VAR nos lances polêmicos, principalmente lances de impedimento e algum lance onde você precise aí a observação do árbitro de campo para cartão amarelo ou para cartão vermelho, mas principalmente o semiautomático é para funcionar nas questões de impedimento, né? Tendo ou não tendo condições o jogador. Muito bem, os equipamentos estão chegando, estão sendo instalados, mas vai demorar ainda. O pessoal vai testar e a gente vai contar tudo aqui na hora em que estiver valendo. Não tem automático de expulsão também? Para já expulsar automaticamente? Não tem, né? Não, mas do jeito que vai, amigo, com a IA, daqui a pouco os árbitros vão ser todos assim. Rogério, obrigado. Grande final de semana para ti, bons jogos até segunda-feira. Bom sextou. Bom sextou para nós também. RS em Movimento fica por aqui. Sorte, saúde, sucesso. Espero você segunda-feira às 6h30 da noite aqui, na tela da Rede RS. Um bom fim de semana para todos. Curtam a família. Vai chover, então aproveitem para fazer aquilo que você gosta, ver um filmezinho, valorizar quem valoriza vocês e até segunda-feira. Obrigado pela audiência.